Fala pessoal, mais um Papo de Salão no ar. E hoje, como sempre, temos mais uma presença ilustre aqui. Dessa vez para matar a curiosidade de muita gente nesse Brasil e no mundo. Vamos à apresentação? Ele é filho do senhor Gilberto Graff e da dona Marli Graff, casado com Adriana Graff, pai de 2 filhos, André Graff e Luiz Gustavo Graff, natural de Santana do Livramento, mais um gaúcho na ilha, ex-grão-mestre da grande loja de Santa Catarina, vamos falar da maçonaria. Vem para cá, querido Flávio Rogério Graff. É um prazer tê-lo aqui no Papo de Salão. Muito obrigado, Por Carlos. favor, Boa noite. vamos conduzir aqui até a nossa cadeira. Sente na minha cadeira da verdade que hoje você não escapa. Vamos lá. Vamos começar primeiro falando do seu cabelo. Porque aqui, ó, no Salão do Homem, na Avenida Pequeno, Príncipe Campeche, a gente também corta cabelo. O que nós vamos fazer nesse cabelo bonito aí, Flávio? Bonito? Vamos tirar o branco e deixar o resto. Vai sobrar alguma coisa. O que vamos fazer? Dá uma baixada na lateral. Na lateral? Uma baixada com tesoura. Deixa na tua... Tudo na tua tesoura, mão. em cima tesoura e lateral com máquina? Pode ser. Vamos lá então, Flávio. Vamos lá. Flávio, maçonaria. Hoje nós vamos matar a curiosidade de muita gente, principalmente a minha. Maçonaria. O que é maçonaria? É uma religião? É uma seita? Como muitos dizem, o que é a maçonaria? Bruxaria não. Bruxaria não é. Não. Existem muitas histórias acerca da maçonaria. Com licença. Vontade. Mas o fato é que a maçonaria ela não é uma religião, não é uma seita. Ela não é um clube social. Ela é um grupo de homens que se reúnem frequentemente para estarem melhorando a cada dia, a fim de contribuir para uma sociedade onde nós tenhamos os valores que tanto são exaltados. Está muito apertado? Não, está ótimo. E esses valores de modo sempre ativos, esses valores sempre presentes, para que o mundo possa ser mais justo, o mundo possa ser mais igualitário, que as pessoas tenham condições de estar conversando, de estar dialogando, sem sequer pensar em fazer uso de violência em qualquer instante. Sim. De onde surgiu a maçonaria? Essa é uma história interessante, rapaz. É uma boa pergunta. Sempre que as pessoas falam sobre maçonaria, alguns retroagem lá nos egípcios, achando que... Até já ouvi histórias de que Noé construiu a sua arca com base nos princípios da maçonaria, assim por diante, mas a verdade é que a maçonaria, do jeito que ela existe hoje, da maneira que ela está estruturada, ela aparece na Inglaterra, lá pelos idos dos anos de 1700, e onde daí sim passou-se a perceber essa necessidade de o homem cada vez mais se aperfeiçoar. Uhum. Então, existem, como tu bem falaste, histórias, mas longe de ela ser uma religião, longe de ela ser um clube, como foi dito, e sim uma reunião de homens com propósitos firmes, com propósitos conscientes, né, que não surgiu lá nos antigos egípcios, na história antiga, e sim em algo muito mais próximo. Tem uma datação, uma data de quando surgiu? Da maneira que ela está estruturada, nós temos a grande loja da Inglaterra como uma grande referência. Uhum. No ano de 1717, houve então o surgimento em lojas, como chamamos esses grupos de homens, vinculados a uma estrutura maior, um poder central, digamos assim, onde há esse governo dessas lojas. Então, surgiu por volta de no ano de 1717, na Inglaterra. Uma outra pergunta. Loja. Por que loja e antes, por favor, maçonaria, pelo que eu entendi um pouco ali, ele é uma linguagem de... Eram pedreiros, eram pessoal que trabalhavam com as mãos, né? Isso. E depois veio os filósofos entraram, isso? É que a história conta o seguinte,
Um pouco antes da atual estrutura, Aham. existiam as guildas na Inglaterra, Sim. existiam as companhonades na Europa, de modo geral, enfim, Uhum. e eram exatamente corporações de ofício, de profissionais que se reuniam, e evidentemente que os meios de comunicação completamente diferentes desses que nós estamos habituados, né? Não, Sim. era mais passado, vamos dizer assim, os conhecimentos boca ou ouvido, como se dizia. Ou alguns até intitulam como segredo, né? Então, por exemplo, a arte do barbear, tu passavas para o teu filho, que ele aprendia, e sucessivamente ele passava para o dele e assim por diante. Então, tu detinha essa arte ofício. Lembremos que existia muita a questão do comércio através de escambo, das trocas, né? Então, Sim. muitas vezes tu fornecia a tua mão de obra em troca de alimentos, em troca de animais, enfim. E essas guildas, que eram as corporações de ofícios, elas detinham determinados privilégios por exatamente estarem circulando, as guildas dos construtores, dos maçons, estarem circulando sobretudo na Europa, na Europa Sim. medieval, contribuindo para a construção de obras de arte como estradas, como castelos, como fortalezas, Aquedutos também, né? aquadutos, Aquedutos, né? né? Muitas dessas construções elas ainda estão em pé hoje. E existem os mais variados exemplos na Europa, sobretudo, que tem uma história muito mais antiga do que a nossa, né? E lá se reuniam então os masons, ou maçons, os construtores, e esses Maçons vem de Masons. masons, a origem da palavra de masons, maçons, também do mesmo radical na França, enfim. E aí eles edificavam essas construções todas e houve um período em que a Europa ela passou por uma decadência bastante acentuada, a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou mais de 100 anos, né? Sim. Foram 116 anos, Uhum. a peste negra, que dizimou muitas vidas e assim por diante. E esse, digamos, privilégio, esse poderio dos construtores, ele também entrou em decadência, porque lembremos que a igreja, ela estava muito próximo, o clérigo, ele estava muito próximo do poder real. E então se edificavam muitas construções para a igreja também, né? Catedrais e outras tantas, enfim. Ocorre com essa decadência, essa questão da transmissão do conhecimento em específico, ele também acabou sendo prejudicado. E aí, evidentemente também, querendo me reportar à época, tentando me colocar como um Mason à época, né, eu detinha esse conhecimento e evidentemente não abria para outras pessoas, até para preservar essa condição que tinha de certo privilégio à época de vários deslocamentos e assim por diante. Bom, Quer uma aguinha? agradeço. Em seguida Fica já vou bom tomar. porque a água do salão do papo de salão é ótima, tá? É benta, água benta. Água benta. Mas Por favor. Quando houve essa decadência, Sim. aí essas guildas, esses grupos, para preservar o status que eles já tinham conseguido, eles passaram a admitir pessoas que não eram envolvidas com a arte da construção. Então, vamos ver, entraram profissionais, um barbeiro, entraram filósofos, entraram advogados e assim por diante. Só que daí perdeu-se o cunho da construção física propriamente dita, né? Passou-se a trabalhar muito mais uma construção interna, passou-se a trabalhar um aperfeiçoamento do próprio ser, porque imagine lá nos idos de 1600, 1700, o espaço que ocupava, por exemplo, um cidadão em relação à mulher. A mulher era praticamente isenta de direitos, né? E o homem, ele, em muitas sociedades, via a mulher como uma propriedade. Sim. E ali, através da maçonaria, visava-se exatamente despertar esses valores e o respeito, não só para com as mulheres, mas para com todas as pessoas, de modo geral,
independentemente de cor, de raça, para que exatamente as pessoas pudessem viver como iguais, como somos, e que temos essa consciência um pouco mais aperfeiçoada nos dias de hoje. Lamentavelmente, ainda tem pessoas que pensam de modo diferente desse que estamos falando, né? Sim. Mas foi mais ou menos nesse sentido que, daí, dos construtores, na sua essência, passaram a compor a maçonaria pessoas, digamos, de outras profissões, de outras áreas. E aí, com esse alargamento, e sem essas pessoas deterem o conhecimento da construção como um todo, passou-se a construir valores nos homens, passou-se a edificar esses princípios, exatamente esses ditames que nos conduzem a sermos boas pessoas. Mas por que loja? Então, e loja, exatamente as pessoas vem uma tradução do inglês lodge, né, que era onde eles se reuniam, vamos dizer, em tavernas antigamente, se reuniam em cervejarias, em hospedarias, e ali eles faziam os seus trabalhos. Não tinha, vamos dizer, um local exato como nós temos hoje. Sim. A maçonaria nos dias de hoje tem seus templos. Loja vem da frase lodge, que quer dizer reunião. Não exatamente o significado de reunião, mas ele advém de lodge, que traduz, nós aportuguesamos, digamos assim, traduzimos para loja. Sim. E loja, exatamente o contexto de pessoas, essa reunião de pessoas que vão trabalhar os ditames da maçonaria. Hoje, as lojas se reúnem. Uma loja, ela não significa ser um templo, tem uma diferença, né? Uma loja, várias lojas podem se reunir no mesmo templo. Imaginemos que isso aqui, essa edificação tua, a barbearia aqui na Avenida Pequeno Príncipe, 2676, próximo da praia. Salão do Homem, que agora é do Homem.barbearia. Aqui ele funciona como um salão de beleza para homens. Ok. Sim. Mas hoje, imaginemos a loja, seria a condição do Carlos. Hoje o Carlos está aqui. Amanhã poderia ser uma outra pessoa. Então, se o Carlos compusesse uma loja, a loja do Carlos se reúne aqui nesta noite, no dia de hoje. Amanhã vem a outra loja que se reúne nesse mesmo ambiente que nós chamamos de templo lá. E templo, ele tem inúmeros objetos, vamos dizer assim, alegorias, que se traduzem em algum significado para nós. Tudo que existe dentro de um templo maçônico, existe um sentido de lá estar. Tem um objetivo para transmitir algum tipo de conhecimento. Nós dizemos que nós trabalhamos através da simbologia. Então, nós aprendemos, nós estudamos, nós refletimos, meditamos, discutimos, sempre com base em símbolos. E ali é onde esse símbolo traduz algum valor que nós buscamos adotar na nossa vida, no dia a dia, para que possamos contribuir para esse mundo mais justo. E que no meio leigo, muita gente vê esse símbolo como uma bruxaria, como algo místico. Existe. E esses símbolos são compassos, se eu não me engano, são esquadros, né? Tem vários. Tem o esquadro, tem o compasso, tem o que nós chamamos de livro da lei. Todos têm um significado dentro? Têm. O livro da lei, para nós aqui, a maioria no nosso país, são cristãos, católicos, então a gente usa a Bíblia, mas sem problema nenhum se usasse um Alcorão, uma Torá, dependendo, aí vai respeitar a maioria da religião das pessoas. O que importa é exatamente ter alguma coisa ali que represente o Supremo Criador, que chamamos de Deus no nosso dia a dia, conforme a religião que nós praticamos, mas que a maçonaria chama de grande arquiteto do universo, que é exatamente para não discriminar, né? Seja ele Brahma, Shiva, enfim, o Deus que você pratica, nós chamamos de grande arquiteto do universo, que é o Supremo Criador dos mundos, né? E lá, além do esquadro, compasso, do livro da lei, tem várias outras simbologias, tem colunas, tem estátuas, mas nenhuma delas, isso eu posso assegurar, posso garantir, nenhuma delas tem qualquer ligação com
algum tipo de seita, algum tipo de religião, qualquer tipo de ato que se cometa para que não seja buscar o bem para as pessoas. Por que eu lhe perguntei isso? Porque no alto da minha leguice, eu gosto sempre de buscar conhecer um pouquinho, e é muito pouco que a gente busca. Por favor, fica à vontade. Obrigado. A água do papo do salão é benta. Saúde. Houve, naquela época, duas coisas que eu gostaria de perguntar. A relação da maçonaria com os templários, né? E a perseguição que houve em cima dos maçons, pelo próprio catolicismo na época, né? Uhum. Pode me explicar um pouco dessa relação, principalmente dos templários? Se existia mesmo essa relação dos templários com os maçons? Certo. Nós temos Jacques de Molay, foi o último dos templários. Sim. Foi queimado vivo existe ainda quem já teve a oportunidade de ir na França, em Paris, tem uma pequena ilhota, né? Na frente da Catedral de Notre-Dame. E lá tem uma placa alusiva a esse episódio de ter sido jogado na fogueira Jacques de Molay. Jacques de Molay, inclusive, ele é homenageado pela maçonaria com a juventude que nós possuímos, que também incentivamos esse estudo, esse preparar do garoto para transformar-se num homem, a fim de que possa também estar ajudando dentro dos princípios, dos valores da maçonaria. Sim. Chamamos de demolés. Também temos meninas, aproveitando para falar que são as filhas de Joiço em relação à grande loja. Existem outros ainda em outras instituições maçônicas que têm a Associação Paramaçônica Juvenil e outros, a Ordem do Arco-Íris, mas, sobretudo, na grande loja de Santa Catarina, nós temos os demolés e as filhas de Jó. Vou dar uma limpadinha na tua sobrancelha, tá? Ok. Então, Jacques de Molay foi o último do líder dos templários, o grão-mestre dos templários, como a gente fala. E os templários, eles faziam um trabalho bastante interessante, que era preparar, digamos assim, para que as religiões, a religião católica pudesse estar, sobretudo, se deslocando ao Oriente, né? De modo geral, falando em uma linguagem bem ampla. Só que, em dado momento, houve um conflito, digamos, de interesse por parte do Papa, à época, que conversou, conta a história, com o rei, que agora vai me faltar um nome, e ele resolveu declarar os templários como, vamos dizer assim... Inimigos do catolicismo. Exatamente. Combatiam combatiam o catolicismo, e aí houve essa separação. Mas existe muita lenda em torno desse assunto. Existem histórias escritas também acerca disso. De qualquer forma, elas não são conclusivas, digamos assim, totalmente assertivas, a fim de dizer que os maçons, os templários eram maçons, ou os maçons originam-se dos templários. Ou os maçons se originaram dos templários, né? Porque existe também muito essa dúvida em relação se os maçons vieram dos templários, mas eles são antes dos templários, né? Anteriores aos templários, né? Conta a história que tem registros de termos, sim, evidências de templos maçônicos, mas acaba se confundindo ali, tá entendendo? Mais ou menos surgindo na mesma época. Então, há quem sustente que, de fato, há uma certa origem ali, há uma afinidade, né? E há quem sustente que as lendas são lendas, as histórias acabam não representando totalmente a realidade. E a perseguição maçônica que houve? Essa perseguição veio por quê? Pelas incompatibilidades com o que a maçonaria defendia em relação ao catolicismo, porque também o catolicismo, vamos ver, é diferente do cristianismo, né? Se usava o cristianismo, mas essa questão da perseguição com os maçons era porque eles pensavam de uma forma diferente da Igreja Católica na época, e todos que pensavam diferente da Igreja Católica eram perseguidos? Bom,
Sabe que o homem é um... Desculpa, tá bom a altura? Tá ótimo. Deixa eu tirar a capa. Acabei nem prestando atenção, estou concentrando na conversa aqui, mas tá ótimo. Dê. O homem, ele é um ser interessante que ele... O homem acaba, muitas vezes, sendo enebriado pelo poder Sim, e pela riqueza. sim, Nós, na maçonaria, a gente acaba estudando desde que o homem é o homem, né? Desde que nasceu, né? desde que nasceu. Fecha os olhos. A gente acaba estudando para nos desapegarmos dessas questões materiais. Evidentemente que todas as pessoas precisam de uma condição mínima de vida para ter o básico, viver confortavelmente, né? Por favor. Eu peço permissão para continuar aqui. Por favor. Mas fica muito mais fácil você conduzir um povo, como quem diz, né? Pão e circo. Sim. Então, quando tu começas a despertar o saber, a reflexão, né? Saber o que é melhor para o todo, isso começa a gerar conflitos. E isso eu me refiro não somente às épocas antigas, onde houve declaradamente perseguição. Hoje nós ainda vivenciamos determinadas situações que as pessoas têm um certo receio, aquele cidadão é maçom, já busca se afastar porque talvez ele beba o sangue do bode, coma criancinhas, execute criancinhas. Nós tivemos um exemplo muito claro. A grande loja de Santa Catarina fica aqui na Avenida Campeche também. Sim. Pertinho Aqui do salão. E um dia nós recebemos um telefonema lá de uma senhora e aí a telefonista, ela queria falar com o grão-mestre. Aí a telefonista disse assim, o que ela desejava? Ela assim, não, eu quero falar só com ele. Assim, tá, mas eu preciso levar o assunto, senhora, para a senhora poder conversar com ele. E nós recebemos qualquer pessoa lá sem problema nenhum. Bom, aí a senhora disse assim, não, o fato é o seguinte, a minha filha estuda num colégio, minha filhinha, estuda num colégio, onde ela tem uma outra menina que vive perseguindo ela, e maltrata, e judia e tal. E a gente sabe que os maçons podem matar uma criança por ano. Então eu queria que eles investissem contra essa amiguinha da minha filha. Olha Sim. o cúmulo da situação. Entende? Então, para algumas pessoas, lamentavelmente, ainda paira essa ignorância de que nós trabalhamos nesse sentido em absoluto. Aliás, vou aproveitar e fazer também uma propaganda aqui. Por favor. A maçonaria ela mantém muitos órgãos. O fato é que a gente zela por aquela situação de que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ninguém sai anunciando que a gente faz isso, aquilo outro. Mas Flávio, isso não tem 2 pesos e 2 medidas? Pode ter. Porque nesse caso, tirando esse exemplo dessa mãe, e o meu exemplo também, que eu conheço muito pouco da maçonaria, essa forma da maçonaria se fechar um pouco para o mundo, que se ditam os segredos do maçom, olha como uma sociedade secreta, né? Ela não dificulta essa amplitude literal das pessoas em relação à maçonaria e enxergam, como você falou do bode, que é até um mito que eu ia te falar lá no final, mas eles não dificultam enxergar a maçonaria de outra forma? Há quem defenda que sim. A maçonaria tradicional, ela busca... Quando tu ingressa na maçonaria, tu já sabes que ela é assim, dessa maneira. E nós não queremos fogos de artifício, não queremos propaganda, não queremos créditos, nós queremos ver esse mundo melhor. Fazer o bem fazer independente de quem seja. Sim. E então, mas só retornando, nós temos, por exemplo, uma fundação que nós chamamos de Fundação Hermon. São 3 linhas, digamos assim, de maçonaria que nós temos em Santa Catarina. A Grande Loja de Santa Catarina, o Grande Oriente de Santa Catarina e o Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Essas 3 vertentes da maçonaria regular, elas mantêm essa fundação, que é a Fundação Hermon, e hoje ela possui creches, ela mantém ali no Morro da Caixa, aqui em Florianópolis, uma creche, na Palhoça, lá num bairro bem humilde também, mantém outra creche. Nós temos em Laguna, temos em Porto União, uma clínica para auxiliar pessoas dependentes
produtos químicos, né? Enfim, tem uma escola Dom Bosco, que a gente chama, que é a escola que oportuniza as pessoas a terem um primeiro contato, sobretudo as pessoas mais velhas, oportuniza ter um primeiro contato com a área da informática, ensinando-os e assim por diante. Então, faz muitos trabalhos. Isto só pela Fundação Hermon, fora o que cada loja acaba abraçando, encampando, uma associação ou grupos que precisam, hospitais que precisam de apoio, casas de repouso e assim por diante. Então, é um trabalho muito vasto que existe dentro dessa área da solidariedade, da aproximação com as pessoas. E é uma propaganda que você fez agora, que eu ia te fazer essa pergunta lá na frente, em relação a isso. Porque a maçonaria, ela é um grupo de pessoas, hoje, pessoas que trabalham. Sim. Inclusive, cada um tem um trabalho diferente, né? Não vivem da maçonaria. Não, maçonaria não tem salário. Não tem salário, exatamente. Mas, e por sinal muito bonito, os prédios da maçonaria. E uma curiosidade, como se mantém a maçonaria? Como vocês conseguem fazer essa arrecadação financeira, se você puder falar, claro. E para que vocês também possam fazer isso ao próximo, como vocês fazem, como vocês conduzem essas instituições fora da maçonaria? Sim. Não existe um centavo sequer de verba pública. É abominado esse tipo de situação. A verba pública é destinada para hospitais, para escolas, para a mobilidade. Sim. É aquilo a que se destina os recursos públicos que precisam ser apresentados e o governo deve estar assim oferecendo, seja municipal, estadual ou federal. A maçonaria ela se mantém com recursos próprios dos seus participantes, dos seus integrantes. Então, ela exige, sim, uma contribuição mensal de cada um de nós, e se organiza de tal maneira que se juntam recursos, se edificam, aí se colocam como objetivos e façam um planejamento estratégico e vai se desenvolvendo à medida que o tempo vai passando. Mas sabendo-se que cada um que entra na maçonaria sabe-se que tem esse compromisso. Sim. com assim como se você for entrar... Como eu posso chamar? O grupo? A loja? A loja. Pode ser a loja. Tem esse compromisso com a loja. Financeiro. Você entra, você tem esse compromisso financeiro. É uma obrigatoriedade individual de cada por valores ou tem um valor X para todos? Nós pagamos uma contribuição para a grande loja, falando especificamente da grande loja, né, que é uma contribuição pequena, e pagamos uma outra contribuição para a nossa loja. Nesse valor arrecadado, a loja se organiza para satisfazer as suas pendências financeiras, daí varia de acordo com cada loja. Cada loja tem é um organismo próprio, digamos assim, né, vinculado, evidentemente, a um poder central, a um governo central. Mas tem uma hierarquia dentro. Tem uma hierarquia, porque antigamente era assim. Tinha a tua loja aqui no Campeche, tinha uma outra loja, sei lá, no centro da cidade, uma outra loja lá no sul, lá no norte, e assim por diante, e elas não se comunicavam. Por isso que eu falava antes, da estrutura atual, como nós estamos organizados, com base no que aconteceu na grande loja da Inglaterra, onde as lojas se reuniram e disseram, gente, a gente não pode mais ficar independentes, soltos, cada um indo para um lado. Vamos nos organizar, tem um governo central e ele dita as regras e a gente vai seguir. Ok, aceitaram e assim funciona e isso repercutiu e é assim que funciona em todo o planeta. E é uma regra geral para todos. Toda a maçonaria regular, ela funciona dessa maneira. Então, aqui em Santa Catarina, a nossa grande loja não é diferente. Tem esse templo grande que vocês, quem tem a oportunidade de passar aqui na Avenida Pequeno Príncipe, pode inclusive visitá-lo, só basta agendar ali, telefonar e vão conhecer perfeitamente. Se seguir mais um pouquinho adiante, chega aqui no Salão do Homem, que está mudando, qual é o nome? Do Homem Ponto Barbearia. Do Homem Ponto Barbearia. O Campeche conhece como Salão do Homem, mas é do Homem Ponto Barbearia também. Então, e a partir dali, então, pode visitar, conhecê-lo, mas nós temos, a grande loja aqui tem praticamente 140 lojas no estado. São 140 lojas com cerca de 4.000, digamos assim. Só no estado de Santa Catarina? Só em Santa Catarina. No Brasil, tu sabe precisar? No Brasil são cerca de 110.000 das grandes lojas. Cada estado tem uma grande loja.
que tem soberania, tem autonomia plena, governo próprio. Então, existe a grande loja no Rio Grande do Sul Depois e a de Santa Catarina. São mais lojas, após a grande loja, são mais lojas juntas. Cada grande loja tem, evidentemente que nos grandes centros tem mais, né, pelo maior número de pessoas. Mas uma média assim, 5, 10? Não. O quê? De mais lojas juntos com a grande loja? Na grande loja? Tem a grande loja. Depois especificamente no nosso caso aqui, na grande loja que não funciona nenhuma loja, é só a grande loja, é só a sede do governo estadual, digamos assim. Mas existem templos variados pelas cidades, onde daí as lojas funcionam dentro desses templos, né? Daí varia conforme o número de lojas que existem ali, o número de pessoas naquela localidade. Mas são cerca de 110 mil, aproximadamente, maçons no Brasil, das grandes lojas, né? E em Santa Catarina são cerca de 4 mil maçons. Para entrar, qualquer um consegue entrar? Eu diria que sim, desde que seja uma boa pessoa. Quais os requisitos? Você falou em Deus, certo? Primeiro de tudo, conhecimento básico, tem que acreditar no ente superior. E, evidentemente, isso não é assim, não, agora eu passei a acreditar para poder ingressar na maçonaria. Isso é coisa de sentimento. Certamente você tem o seu Deus, né? Nós temos o nosso, e a gente acaba cultuando e praticando, né, essas aproximações com ele. Então, a pessoa tem que acreditar no ente superior. Sim. Mas eu não posso chegar na sua loja hoje e dizer, eu quero entrar para a maçonaria. Até pode. Posso? Mas certamente será pesquisada a sua vida. Então vai ver se... Não é como se eu fosse hoje numa igreja evangélica, numa igreja católica, vou entrar e vou fazer parte. Fazer parte. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque nós entendemos que nós não podemos errar. Evidentemente que ela é feita por homens. E o homem é um ser imperfeito formado por alguém perfeito, né? Mas então nós buscamos essa investigação plena porque, por exemplo, você é casado? Já fui casado e hoje eu tenho entrevista é o contrário, né? Mas tu vive com uma... Vivo com outra pessoa. Uma pessoa. Isso. Essa pessoa será pesquisada para ver como é que é o teu comportamento. Às vezes, tu tens um relacionamento agressivo ou não, é um relacionamento dentro das condições. Olha. Tu és um bom profissional, a tua vizinhança te entende como sendo um bom rapaz, assim por diante. Então, tem uma série de valores que nós vamos estar investigando para ver se a pessoa de fato merece estar entre nós, porque nós os consideramos... Com a justiça, não pode ter problema com a polícia, não, nada em desse tese tipo. não, né? Em tese não. Em tese não, porque não na verdade, assim, tu pode ter até algum problema com a justiça. Sim. Mas eu, por exemplo, posso passar aqui e dizer que tu estava me coagindo aqui dentro. Tu terás um problema com a justiça. Mas será provado que, na verdade, tu não estavas coagindo, tu simplesmente me convidaste para vir aqui. Sim. Né? Então, assim, dolosamente, culposamente, essas questões a gente analisa sempre para termos, vamos dizer assim, pessoas, entre aspas, pessoas puras ali dentro, pessoas de boa intenção, pessoas que farão o bem pela sua essência, pela sua natureza. E mesmo assim ainda é ser humano e tem os seus... Você entrar, você tem essa vamos dizer, essa análise tática em cima da pessoa, né? Isso. Busca bem. Existem casos de expulsão? E o que pode acontecer para uma pessoa ser expulsa dentro do... Exatamente por isso que eu digo que é formada por homens. E nada impede que nós aqui estejamos e eu deliberadamente cometa qualquer tipo de situação que a sociedade condene. Ou eu me envolva em questões financeiras inadvertidas, em questões financeiras ilícitas. Mas há avisos antes, há uma conversa, não chega e expulsa o cara, não? Não, evidentemente há todo um processo, há uma investigação também, uma sindicância que a gente vai fazer, né, para que, assim, foi comprovado realmente que o Carlos ele não agiu como deveria agir e feriu sobremaneira, né, os ditames da ordem, da maçonaria. Então, entende-se que ele não seja mais merecedor de
estar entre nós. E Não, aí ele se não tem nenhuma procede... chance para provar o contrário. Não, Ah, tem. Nós observamos, olha, nós somos, para efeito de... O olho que tudo vê é aquele que está ali, é isso? O olho que tudo vê é uma questão também, muito de cada um de nós. O olho que tudo vê serve exatamente para isso, para nós estarmos sabendo que nós estamos sendo vigiados, Sim. no nosso consciente, isso, e também para nós estarmos nos vigiando permanentemente. Né? De qualquer forma, essa questão, nós somos para para a sociedade, vamos dizer assim, legalizada, nós somos uma instituição como outra qualquer. Nós somos uma associação. E a associação, ela deve as suas obrigações perante a lei maior do nosso país, que é a sua Constituição. Então, não existe nada de anormal, nós seguimos exatamente os ditames que as leis do país impõem a qualquer outra associação. Que legal. Qualquer outra. Interessante. É um negócio muito organizado, então, né? Extremamente organizado. Extremamente organizado. Uhum. Vamos lá. Essa pergunta não pode sair. Existem questões políticas, Certo. anteriores e atuais. Vocês fazem reuniões, certo? Dentro dessas reuniões, vocês debatem muita coisa sobre a sociedade atual e anterior. Mais ou menos isso que funciona, né? Vocês fazem um debate, analisam, botam seus Muito pontos mais a de questão vista, filosófica em si, filosófica. sabe? E na questão política, é analisado a pessoa que está lá ou as suas ideias ou o seu governo? É bem interessante essa tua manifestação, porque existe uma regra interna onde nós não discutimos religião e não discutimos política Partidária? Partidária. Mas aquilo que poderá surgir para o bem da sociedade, nada impede nós conversarmos. Vamos conversar como nós poderemos nos envolver para contribuir a fim de que tenhamos uma mobilidade pública bem mais interessante. Nada impede. Eu não vou trabalhar contra o partido Carlos, ou contra o partido Flávio, ou contra o partido YZ. Nós vamos somar esforços no sentido de levar propostas nesse sentido. Agora, dizer que o partido A, nós vamos optar por ele porque ele vai comprar essa ideia, ou o partido B, isso não. Em hipótese nenhuma. Não há envolvimento político partidário em absoluto, porque nós entendemos que essa questão do envolvimento político partidário, assim como o religioso, né, algumas religiões divergem em determinados aspectos, nós acreditamos na crença de um ente superior. Mas há partidários dentro da maçonaria? Existe, evidentemente. Já chego lá. Okay. Então, só para complementar, nós acreditamos na crença de um ente superior. Não importa se a tua crença exige que as mulheres usem uma cobertura na cabeça ou que a tua crença seja mais liberal e permite que as mulheres frequentem a praia com biquínis, maiôs e assim por diante. Não importa. Importa que se acredite no ente superior, o grande arquiteto do universo. A questão dos políticos partidários existirem, isso faz parte. Nós todos somos seres oriundos da sociedade em que nós vivemos. E nós queremos aprimorar cada vez mais essa sociedade. As pessoas que lá estão, e nós apoiamos que estejam, independentemente de qual a sigla ele buscou para lá estar representando aquela parcela da sociedade, ele precisa e dele é exigido, sim, o comprometimento para com os princípios e os valores que a maçonaria perpetua ao longo da sua história e que ela busca trazer a todos os seus participantes. Inclusive, na Grande Loja, nós temos um termo onde cada um dos integrantes da maçonaria da Grande Loja que assumem um cargo público, seja ele no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, eles assinam esse comprometimento de estar permanentemente trabalhando em prol da sociedade, colocando-se à disposição de qualquer tipo de esclarecimento, a fim de exatamente confirmar todos esses princípios e valores que nós afirmamos permanentemente. Então não é permitido uma polarização como houve agora recente, né? Nós tivemos política atual, nós tivemos uma polarização enorme, né? Esquerda, direita, esquerda, brigas entre familiares, amigos. Então, dentro das lojas não é permitida essa polarização. Internamente nas lojas não se discute esse tipo de situação. Se você
radical de esquerda e eu sou radical de direita, né? Os nossos princípios ideológicos nós conversaremos fora de lá. Uhum. Aqui no Papo de Salão, por exemplo, ou em outro lugar. Mas lá nós nos atemos muito mais às questões filosóficas, às questões que produzem uma condição para que o homem tenha essa possibilidade de estar permanentemente contribuindo para a humanidade. Dentro da maçonaria, vocês devem ter muita gente famosa que é maçom, né? E provavelmente dentro do governo. Você pode falar de alguém que é da maçonaria, que é do governo? Posso. Que já se passou desde a República, do Império e a atualidade de hoje. Porque, por informações, são vários, né? O maçom mais famoso recente que nós temos, ou tivemos, ou está ainda, né, envolvido na política, foi o vice-presidente anterior, General Mourão, que agora é senador da República, é um maçom ativo do Rio Grande do Sul. Tivemos vários presidentes norte-americanos, vários artistas, inclusive, dos mais variados segmentos. Então, são pessoas que tinham essa condição de maçom, mas que algumas pessoas sabiam que eles eram maçons, mas eles jamais se diziam, eu sou maçom, sou o presidente George Washington, maçom. Vamos dizer que George Washington também era maçom? Abraham Lincoln? Abraham Lincoln e vários outros. Abraham Lincoln eu já cheguei a ouvir que ele era. Então, dá para se dizer então que a maçonaria teve uma grande parcela na história mundial, na construção de países e estados. Dá para se dizer isso. Dá. No Brasil, principalmente, na escravidão, teve também uma parcela na libertação dos escravos, teve. Se eu não me engano. Também na independência do Brasil, também teve. Está bem né? informado. Foi na independência do Brasil. Uhum. Então, acho que a maçonaria fez parte secretamente. Na verdade, Ou assim... não porque não quer se expor. Não, na verdade, há quem diga que a maçonaria ela promoveu a independência do país, ou a proclamação da República. Sim. Na verdade, eram pessoas que ocupavam determinados cargos e que eram maçons. E aí, não é que a maçonaria promoveu, propriamente dito, mas ela contribuiu através daquela preparação que o homem teve nos templos maçônicos, daquela discussão, daqueles estudos de buscar fazer o bem. Então, ele levava esses propósitos todos para o seu cargo e, evidentemente, com outros que ali também estavam, contribuíram para que houvesse. Quem de nós hoje pode admitir a escravidão, por exemplo? Existem atas maçônicas em lojas no Rio Grande do Sul, onde os maçons se cotizavam para comprar as cartas de alforria de determinados escravos e concediam essas cartas a essas... Tem vários, mais de centenas. O interior de São Paulo também teve isso. São Paulo houve também, Minas Gerais também houve, então, sobretudo os estados que era bastante acentuada essa questão e onde a história da maçonaria ela é mais rica, contando já com detalhes daquela época. Né? Então, recentemente nós testemunhamos alguns desses documentos ali no Rio Grande do Sul. Então, algo extremamente louvável. Mas, então, veja, a maçonaria, não foi a maçonaria que promoveu a independência ou que promoveu a proclamação ou a abolição da escravatura, mas ela contribuiu através, exatamente, daquelas pessoas que lá estavam e que muitas delas lideravam esses processos em alguns momentos. Muito interessante. Artistas, você falou. Mas vamos voltar lá aos anos anteriores. Michelangelo, Donatello, Pablo Picasso, pensadores, alguns eram maçons? Muitos filósofos, evidentemente eu não vou saber de todos, né, mas muitos filósofos, Mozart, por exemplo, era maçom, tinha também outros compositores famosos, enfim. A literatura ela é vasta nesse sentido. Qualquer um que queira saber sobre maçonaria hoje, não existe mais segredos. Se acessar a internet, ali verá e lerá muita coisa.
Muitas dessas histórias são fantasiosas, é bem verdade. Mas Mas muitas delas, elas acabam retratando aquilo que acontece. E aí não há segredo nenhum nesse sentido de dizer que o grande propósito é nós estarmos aperfeiçoando o homem a cada dia, a fim de que ele possa estar contribuindo na sociedade em que vive. você falou da religião, desculpa, você falou do Deus, o Criador, o arquiteto. Uhum. Vamos lá. Para você entrar na maçonaria, você precisa acreditar em Deus. Vamos dizer um segmento, não vamos usar esse bordão, ou podemos usar, mas não tem nada a ver com a pessoa. Mas Deus, família e pátria, mais ou menos nessa relação, você precisa entrar e estar seguindo essa ordem. Você deve acreditar num ser superior, ser uma pessoa de família para que tenham uma base e honrar a sua pátria. Eu fico um pouco receoso em afirmar para não fazer relação com qualquer outra questão que exista. Bom, mas sim, Deus, porque nós precisamos acreditar no ente superior. Nós não estamos nesse plano, não somos exclusivamente matérias. Tem uma energia dentro de cada um de nós e certamente algo vinculado a um ser supremo. A pátria, por nós estarmos envolvidos com o nosso país e precisamos honrar e defender a nossa terra, sermos zelosos para com ela. A família é um exemplo para todos nós, porque a família é a base da sociedade, é a base de todo cidadão de bem. Pode ver as pessoas, muitas delas que têm uma família desestruturada, acabam trazendo consequências, né? Mas também, além disso, nós precisamos ser bons profissionais naquilo que fazemos, não importa. A maçonaria não deixa ninguém rico. Jamais. Eu já vou entrar nessa questão. Exatamente. Mas não importa qual é a tua profissão. Importa é que o rendimento da tua profissão seja algo digno, algo honesto, algo que tu não macule o teu caráter ou as pessoas com as quais tu convive, que habitam teu coração, no sentido de dizer que, não, eu ganhei R$50 porque eu acabei passando a mão em alguém, em absoluto. Então não importa a tua profissão. Importa é a lisura e a honestidade e a integridade, porque todo trabalho é nobre. Se tu não estivesse aqui trabalhando hoje como barbeiro, cabeleireiro, certamente tu poderia estar numa engenharia, numa advocacia ou numa área de informática. Qualquer profissão, ela é nobre. E a maçonaria não deixa realmente ninguém rico. E ao contrário. Todos imaginam que você vai para a maçonaria, você só vai pessoas que são de poder aquisitivo alto e você entra para se tornar uma pessoa mais Tu conheces alguém que seja extremamente necessitado, certamente, na vida. Muitas pessoas. Mas também tu conheces, certamente, uma ou outra pessoa que tem uma condição bastante privilegiada financeiramente. Também. A mesma coisa a maçonaria. Nós temos pessoas extremamente humildes financeiramente, né? Pessoas mas que têm condição de lá estar, porque também nós jamais aceitamos pessoas que precisam deixar de colocar parte da sua renda dentro da sua família para estar colocando na maçonaria. Então isso não é admissível. Tu não podes deixar, é aquela velha história, tapar um santo e destapar outro. Não pode existir isso, né? Mas tem pessoas que são aquinhoadas. Ao contrário de alguns lugares que eu vejo que o que você tem aí daqui para ajudar para você ganhar um pedacinho lá no céu, ao contrário disso. A gente conhece histórias dessa natureza, mas ali conosco não existe isso. Talvez paire daí dizer o seguinte, lá só tem ricos. Mas não é que só tenham ricos, né? Existem pessoas bem aquinhoadas, mas existem pessoas de todas as classes, financeiramente falando. Classe A, classe B, classe C, classe D, desde que não deixe faltar dentro do seu lar aquilo que ele precisa colocar para estar colocando dentro da maçonaria, em absoluto. Sim. Então, temos pessoas aquinhoadas? Temos, sim, existem pessoas, assim como nós conhecemos, todos nós conhecemos, mas também tem pessoas que suam bastante durante o dia, mas se propõem a estar presente, desde que não deixe faltar na sua residência. Acabei atropelando ali, mas só para concluir a questão de Deus ali. Então, necessariamente não quer dizer que o seu Deus tem que ser o mesmo Deus dele ou dele. O importante é que acredite em um ente superior. Pô, isso é isso mesmo. Muito legal, cara. Para respeitar exatamente
as diferenças religiosas que existem entre as pessoas, porque nem todo mundo é cristão, Sim. né? Nem todo mundo advém da maior religião que nós possuímos, que é a católica no nosso país, né? A mais intensa. E precisamos ter, até é interessante ter essa diversidade para estarmos aprendendo uns com os outros. Cientista, então, não entra na maçonaria? Se ele for ateu, Na grande maioria são, né? tem vários deles que, na hora do aperto, pelo amor de Deus, Deus me ajude. Exatamente. Mas, não, em qualquer circunstância, sendo ateu, não há condição de ingressar. Não. Até porque o trabalho é feito sobre as crenças de Cristo, de Deus, né? Flávio, uma outra pergunta também que puxou da atualidade, né? Dentro da maçonaria vocês têm a liberdade de expressão. Certo. Certo? Essa liberdade, ela tem um certo limite? Porque hoje, vamos lá, hoje qualquer coisa que você fale, a sua liberdade é um pouco tolhida. Eu não estou direcionando a ninguém, mas é o que está se acontecendo na atualidade, né? Uhum. Então, quando você fala hoje, é uma palavra muito forte dentro do nosso atual Brasil, ou atual mundo, né? Porque isso está gerando no mundo inteiro. Liberdade de expressão. Ela é vista de um jeito diferente do que você imagina. Dentro da... Porque a sua liberdade de expressão, às vezes, não é o que eu posso liberar, né? O que eu posso aceitar. Mas dentro da maçonaria, existe uma liberdade de expressão ou até um certo ponto? Essa questão é bastante interessante, porque hoje, sobretudo com as redes sociais, parece que a pessoa se esconde atrás de um celular e se eu estivesse debatendo contigo por um aparelho telefônico, talvez eu escrevesse coisas que eu não teria coragem de olhar no teu olho e falar para ti, né? E ouvir da mesma maneira. Mas nós praticamos muito isso dentro lá, sabe, Carlos? Porque nós dialogamos muito, nós debatemos muito, nós conversamos muito. Então, muitas vezes, a maneira de uma pessoa, de um maçom entender, ela não se coaduna com a de outro. E aí é onde nós vamos nas diferenças. E evidentemente que existe um limite. E talvez uma das questões que deva se levar muito em consideração é exatamente aquela máxima de que eu respeito, sempre respeitarei o direito de tu divergires de mim. Sempre. Então, nós não precisamos pensar iguais, mas sempre respeitarei o direito que tu tens de discordares das minhas posições. Que é o mais lógico, né? E para isso é que normalmente a gente vê aqueles discordantes como adversários. Exato. Como usar uma palavra mais extrema, como inimigos. Não, ele não concorda comigo, então não gosto dele, vamos caminhar para cá. Mas a arte exatamente do crescimento está exatamente estar conversando e verificando essa divergência para ver se de fato eu não estou com alguma lacuna em aberto ainda para estar preenchendo, talvez pelos propósitos ou parte deles que tu estejas colocando. Então é algo muito delicado porque isso passa por sentimento também. E tem pessoas que têm uma capacidade maior de autocontrole e outras nem tanto. E aí é que começa essas diferenças ficarem exasperadas, ficarem mais tensas, no sentido de as pessoas elevarem tom de voz, gritarem e até mesmo partirem para confrontos físicos em casos extremos. Mas nem sempre foi assim. Não, por que hoje está dessa forma? Por que nós vemos essa... E não é um tempo tão longo. Vamos dizer que 3 anos, 4 anos para cá. No máximo 3 anos. Talvez a gente não percebesse tanto, mas a questão dos meios de comunicação facilitaram muito. Sobremaneira. Hoje, naturalmente, a gente se comunica com alguém do outro lado do país, do outro lado do mundo. Instantaneamente, praticamente. Sim. Ao passo que o que acontecia... lá no Japão, a questão de anos atrás, a gente levava alguns dias para receber a notícia aqui. A maior prova é que nós estamos hoje conversando, inclusive, com outros planetas, né? O homem vai à Lua, estamos mandando sondas a Marte e já estamos
recebendo. Mas essa questão do meio de comunicação, ela fomentou e até com a liberalidade que existe em determinados campos hoje em dia, isso faz com que se fomente muitas divergências nesse sentido. De qualquer maneira, nós trabalhamos bastante isso na maçonaria para, através da liberdade de expressão, nós sim estarmos nos manifestando, mas, sobretudo, respeitando os limites, porque eu posso ir exatamente até onde eu não fira a tua integridade, seja ela moral, sobretudo física e assim por diante. Vamos dizer que na grande maioria dos maçons são assim? Se pretende que sim. Se trabalha para isso. Se trabalha para isso. Aí tem que se respeitar, há que se respeitar as individualidades. É aquilo que eu falei antes do autocontrole. Há pessoas que têm mais capacidade nesse sentido, outras nem tanto, né? E isso aí vale para todos nós, enquanto integrantes da sociedade. Como é que funciona a hierarquia dentro da maçonaria? Nós temos... Porque vocês têm uma vesta, né? Tem. Uma roupa habitual para se usar, né? A gente usa, quando vocês vêm, normalmente vêm os homens com terno preto, camisa branca, enfim. Uhum. E a gente adota isso para uma uniformidade. Um colar Por uma que vocês uniformidade. Aí, lá dentro, nós trabalhamos com aventais. Uhum. Aí tem, como eu disse, é tudo a questão simbólica. Tem os aventais dos aprendizes, são 3 graus que nós temos, aprendiz, companheiro e mestre, né? Então tem os aventais que representam ali os cargos, o grau que a pessoa ocupa, que o maçom está, e dentro ali nós também temos outras identificações que representam os cargos que ela deve executar. Por exemplo, tu estavas antes com um coldre, onde tinha ali, por exemplo, aquilo ali poderia ser, esse é o nosso barbeiro-chefe. Talvez o auxiliar, o Bernardo, quando entra aqui, seja o auxiliar com a vassoura. Então, ele ainda estará em procedimento de evolução para chegar a ser um barbeiro-chefe. Então, tem e esse tempo de evolução? Vamos lá, eu sou um faixa branca da maçonaria, vou puxar pelo meu jiu-jitsu. Eu sou um faixa branca, para mim se tornar um faixa azul, eu tenho uns graus para me passar. Isso. 1, 2, 4 graus. Qual é o tempo que se leva para você passar essas fases? São, na verdade, simbólicos, são 3 graus. Aprendiz, companheiro e mestre. Uhum. Aí continua porque são, na verdade, ao total 33 graus. Os outros graus, do 4 ao 33, são dos graus superiores, que a gente chama, são os graus filosóficos, né, comumente falados. E existem vários maçons, grau 33, que estudaram todos os propósitos que ali estão e digamos que à medida que se aumenta no grau, se aumenta na responsabilidade. Porque, em tese, tu tens mais conhecimento, tu tens mais vivência, mais experiência com aqueles assuntos. Então, a tua responsabilidade também aumenta. É algo que é um toma lá da cá. Tu recebes, mas tu tem que estar devolvendo como um todo para a sociedade. O tempo, ele varia. Entende? Eu ingressei na maçonaria em 1997, por exemplo, e eu fui ser grão-mestre em 2017. Quase 10 anos depois. Mas não 20 anos depois. Mas não quer dizer todo maçom que é relativo. Que todo maçom que ingressa todo homem que ingressa na maçonaria será grão-mestre, em absoluto. São situações, nós também temos as nossas maneiras de escolher os nossos mandatários, aí são regras internas, são analisados uma série de fatores, de quesitos, enfim. Mas dentro das lojas se trabalha para exatamente estar se desempenhando os diversos cargos a fim de que a pessoa possa experienciar, porque cada cargo também tem uma representatividade. Então, traz conhecimento, traz responsabilidades para a pessoa que desenvolver aqueles cargos. Você falou nós, maçons, no singular. Você falou também no masculino. Por que a mulher não pode se tornar uma maçom? Essa pergunta, ela sempre existe. Exato. Nesse mundo hoje que se busca tanto essa igualdade. Isso. É antiquado demais ou são regras antigas que não podem ser quebradas? Na verdade, essas regras elas são antigas. Né? Elas, como eu disse lá atrás, a maçonaria existia perante uma sociedade
onde a mulher era vista mais como um complemento, digamos assim, e hoje é inadmissível qualquer tipo de pensamento dessa natureza, até Sim. porque nós temos o exemplo de inúmeras mulheres, né, exatamente como referência, e na vida de cada um de nós, nós sabemos a importância de cada uma delas, né? Pois bem, nós entendemos que a mulher, ela não precisa desse aperfeiçoamento, desse estudo permanente, dessa condição de estar buscando algo mais. O homem o homem no gênero homem, né? Ele é que precisa estar se aperfeiçoando e se lapidando para estar apresentando coisas melhores. Em que pese a maçonaria hoje, ela só, né, a mulher ela não está na maçonaria nos templos propriamente dito, mas ela caminha para e passo com o seu companheiro, com o seu esposo, enfim, com a sua cara metade, porque aquelas questões que eu falei antes de envolvimento para com a sociedade, a grande maioria delas é feito pelas mulheres. As mulheres, a grande maioria é relativo até falar, porque depende também de loja para loja, mas em muitas e muitas lojas, a mulher é que acaba fazendo essa parte da benemerência, essa parte do auxílio, da solidariedade, também junto com os homens, mas às vezes até incentivada pelos homens, elas mesmas liderando esses propósitos. Então, ela basicamente não está praticando a maçonaria simbólica, mas ela está praticando, junto com o seu companheiro, todos aqueles valores e aqueles princípios que a maçonaria pregou. Nunca tiveram um movimento feminista batendo na porta da maçonaria, mulheres já dentro da maçonaria, ou não se necessitou, não chegou a esse ponto? Não passamos por isso aqui na Grande Loja de Santa Catarina. Existem, sim, algumas instituições, mundo afora, onde mulheres se constituíram nesse sentido, só que daí não são vistas como maçonaria regular. Elas não são reconhecidas como maçons. Ah, então existe? Existe, mundo afora existe. Tem na França, tem nos próprios Estados Unidos, no Brasil como um todo aqui, em Santa Catarina também existem, mas elas não são reconhecidas como maçons ou instituições regulares, né? Então, nós temos 3 vertentes da maçonaria regular em Santa Catarina e no Brasil, como eu disse antes. Sim. As grandes lojas, o Grande Oriente do Brasil, que foi onde começou, e os grandes orientes estaduais. São essas 3 vertentes que são, quando você falar de maçonaria, qualquer lugar do mundo pertencendo a uma dessas 3 você será reconhecido. O Grande Oriente do Brasil, ele fez aniversário, 200 anos, né? Ele surgiu em Santa Catarina em 1950, tinha uma delegacia aqui antes, foi onde originou. Quando a gente pensa em maçonaria do Brasil, originou com o Grande Oriente do Brasil, e ele daí... Aí se originou aqui em Santa Catarina? Não, quando pensamos em maçonaria no Brasil, se pensa em Grande Oriente do Brasil, que se originou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. 1822? Isso, exatamente. Estudei, hein? Estudou bem. Estudei. Fez 200 anos? Fez 200 anos recentemente. E daí depois, por divergências internas, surgiram as grandes lojas e depois ainda os Grandes Orientes estaduais. Então, são essas 3 vertentes que têm uma única raiz, né, no nosso Vocês país. não veem com maus olhos, então, mas a questão é porque é uma situação já muito antiga e que se segue até hoje, então não seria ideal quebrar essas regras só por uma sensação de ter a mulher. A mulher? É porque é aquilo que nós falamos, nós nos reunimos e discutimos ali inúmeros assuntos, voltados até para essa questão do aperfeiçoamento do homem em si. A mulher, ela fica bastante com essa parte da prática, assim, poxa, como vamos ajudar aquela comunidade, etc, etc, como vamos trazer fomentos para a ala de queimados de um hospital infantil, por exemplo, e assim por diante, né? E elas fazem muitíssimo bem isso, dando exemplos para nós. Então, existe muito bem essa divisão e não há essa busca para que elas possam, por elas mesmas, para que elas possam estar usando aventais. E assim nós seguimos nessa maçonaria tradicional, de modo muito tranquilo, de modo muito harmônico. Cada um no seu quadrado. Então. Bom, eu vou em defesa de vocês agora também, porque assim, eu sou cabeleireiro, trabalhei muito tempo com mulheres e introduzi no mundo feminino, né, por um bom tempo. E as mulheres já têm umas capacidades, muitas têm
basicamente todas, têm capacidades até muito além do homem, né? Então eu acho que realmente cada um tem uma divisão para se seguir, né? E eu acho que brigar por esse espaço é só para buscar uma igualdade desnecessária. Exato. Concordo com você. Tudo bem. No mundo, existem muitas maçonarias, Sim. certo? Como você falou. Vocês se comunicam? Vocês Sim. têm uma reunião anual, algo do Tem. tipo, um evento? Vamos fazer um churrasco lá, tal, lá na Inglaterra? Não existe esse tipo de coisa? Vamos tomar um chá. Vamos tomar um chá francês, um chá inglês. É assim, nós temos, nas grandes lojas, nós temos uma reunião anual, nós nos reunimos numa confederação da maçonaria simbólica do Brasil, as 27, cada estado, como eu disse, tem uma grande loja, as 27 grandes lojas se reúnem, inclusive nós cedemos o encontro foi em julho do ano retrasado, que foi em 2000 e nós estamos 24, 23, 2022. 2022? Foi, 2022. Nós sediamos aqui, vieram maçons de toda a parte do Brasil e maçons de vários países e de outros continentes, inclusive. Existe a cada 2 anos uma conferência mundial de grandes lojas. Ano passado foi em Israel, antes de acontecer todo esse problema que está lá, né? Existe o propósito, aliás, já está definido. O próximo encontro será aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. O Mundial? O Mundial. No ano, eu não me recordo se será nesse ano ou ano que vem, em Foz do Iguaçu. Então, se organize e nós mantemos relações e, como conversamos antes, né, existe muita facilidade de comunicação hoje em dia com todos os países onde existem grandes lojas. E discutem com essas situações que existem no mundo hoje. Hoje nós estamos numa situação bem preocupante, né? Vamos lá, Rússia com a Ucrânia e o Israel com o Hamas, que eu vou chegar nesse ponto com você, e agora Estados Unidos, Inglaterra bombardeando o Irã, alguns pontos ali. Existe esse é geopolítico entre vocês, essa conversa, esse debate sobre o que pode e o que vocês podem contribuir para que isso diminua? Sem dúvida nenhuma. Nessas grandes reuniões existem temas que são selecionados e eleitos previamente para que se possa discutir e as pessoas se prepararem e apresentarem seus pontos de vista e assim por diante debaterem, né? Tudo que vem em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas, evidentemente que a gente acaba primando pelo nosso território, Santa Catarina, que nós temos, digamos, a responsabilidade de estar desenvolvendo isso constantemente aqui. Mas aquilo que possa ser benéfico para o homem como um todo, que possa se evitar a guerra, que se diga a paz, que traga a questão da solidariedade, o auxílio constante, nós sempre estamos discutindo isso em âmbitos de grandes reuniões. Evidentemente se respeita sempre o Estado democrático de direito de cada Olha que palavra local. bem usada no Brasil há um bom tempo. Estado democrático de direito, olha, nunca ouvi tanto essa palavra. Então, se respeita isso em absoluto porque acreditamos que cada povo, cada nação tem as suas regras e optou, né, por elas serem daquela maneira. Daí nós vamos entrar no mérito de como acabou isso acontecendo, porque né, são inúmeras as partes do mundo, enfim. Mas nós respeitamos isso, mas sempre queremos contribuir no sentido de dizer, olha, são propósitos, são sugestões, não podemos impor, evidentemente, que não temos autoridade para tal, né, mas é sempre na busca do elemento da paz, da concórdia. E vocês são ouvidos? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Porque, como de princípio da nossa conversa, a maçonaria ela tem uma grande parcela dentro da construção mundial, secretamente ou não, mas ela tem uma grande parcela, né? Dentro disso aí. Então, vocês são ouvidos por essas pessoas que não são maçons? Sim. Mas são grandes autoridades mundiais? Nós, por exemplo, a questão de... Eu vou falar especificamente nosso aqui. Nós trouxemos aqui na grande loja, aqui no Campeche, próximo ao Salão do Homem. Olha, eu vou fazer o seguinte, gente, olha, eu vou contratar o Flávio como garoto propaganda, porque o cara é bonito pra caramba.
E tá falando o tempo todo do Salão do Homem, que agora é do Homem.barbearia, e do Papo de Salão. Que é bom, hein? Perfeito, hein? Perfeito. George Clooney é brasileiro. Então, mas nós trouxemos o secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, Sim. algum tempo atrás, e ele nos fez uma palestra aqui e nós conversamos muito com ele. Ele sensibilizou-se e levou muitos dos nossos propósitos, sobretudo para aplicar em países com menor qualidade de vida da América, em especial da América Central. Então, nós mantivemos contato com ele, né, e ele disse que levou para lá sugestões, enfim, são questões que acabam não aparecendo, mas que a gente sabe que está contribuindo, pelo menos para estar ofertando a esses povos mais humildes. Certo. Vamos chegar numa outra posição também, já que a gente está entrando na geopolítica. Essa questão, a sua opinião agora como Flávio, ex-grão-mestre, né? Quer mais uma aguinha, Flávio? Tem ainda? Ainda tem aqui, obrigado. Ex-grão-mestre. Por que ex-grão-mestre? Existe uma destituição? Sim. Tirou o Flávio. Não, é porque nós somos, não é vitalício, né? Aham. Nós somos escolhidos por um determinado tempo, é um mandato. Sim. São 3 anos, podendo ser conduzido por mais 3, e aí depois passa a ser ex-grão-mestre. Não tem uma terceira eleição. Ele, então, pode até voltar mais à tarde, mas dependendo da condição, mas não é o caso. Mas uma opinião sua, então, com a tua intelectualidade. Qual é a visão sua, ou talvez da própria loja, sobre essas situações, sobre guerra, sobre essas situações que estão acontecendo hoje no mundo? Vamos lá primeiro com Rússia e Ucrânia. Não precisamos nem nominar esta ou aquela. A guerra é a parte abominável do homem. Em que pese a guerra sempre existiu com a história da humanidade. Sim. Seja por imposições religiosas, por conquistas territoriais, por buscas de riquezas, expansão, né, no caso. Mas não há nada mais abominável do que a guerra pode existir nessa nossa face terrena. A guerra, ela sempre traz o que eles chamam de efeitos colaterais, danos colaterais. Danos colaterais, Danos colaterais eu quero implodir determinado estabelecimento e o que tem ao redor, naquele diâmetro, é um dano colateral. Então, mulheres, crianças, idosos, pessoas que têm esse mesmo pensamento de abominar a guerra acabam sendo envolvidas nesse contexto. E nosso país não é um país beligerante, ainda bem. Talvez uma das últimas guerras que nós participamos, talvez tenha sido a Guerra do Paraguai, ou alguma coisa lá para trás, enfim. Bem para trás, Mas a dor de tu daqui a pouco mandares ou encaminharem um ente querido para representar o teu país, defender o que quer que seja o propósito daquela guerra, e tu nunca mais vê-lo, é incomensurável. E os países que passam por isso acabam demonstrando desse tipo de situação. Nós somos um país que recebemos muito bem os estrangeiros, os próprios patrícios, né? Nós como os conterrâneos, aliás, todos nós, e que bom que nós temos esse espírito de boa receptividade, e é algo que nós ouvimos bastante fora daqui, entre os maçons também. O brasileiro, ele é um povo diferenciado. Evidentemente temos os nossos, que melhorarem muitos, mas muitos aspectos. Mas nesse quesito de bem receber as pessoas, nós estamos numa boa condição. Então, a guerra é algo que é incabível dentro dos nossos princípios. Eu sei que você não quer intitular, mas eu vou insistir. Porque eu tive uma conversa muito gostosa aqui com o padre Vânio e questionei sobre as questões do fanatismo que houve pela religião em si, né? Sim. Essas guerras santas, ditas santas, como ele disse, guerra não é santa nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Mas essa questão que você, ou até a maçonaria, como ela enxerga essa questão do Hamas, né, dessa célula terrorista, e de Israel, esse contra-ataque de Israel? Rapaz, isso é algo... Eu gostaria de ter essa opinião. A minha opinião, sim. Mas a opinião enquanto Flávio, talvez não como o maçom, etc., como uma pessoa, né, sim. que eu penso. Se vende muito essa questão de que, primeiro, Hamas atacou um show que estava acontecendo, evidentemente que para
para estar, digamos assim, não afrontando, mas estar manifestando drasticamente, né? E tirar qualquer vida, em qualquer condição, isso é inconcebível. Nós não temos, nem nós somos donos da nossa vida. Agora eu resolvi ceifar a minha vida. Eu não posso fazer isso. Porque tem pessoas que têm sentimento por nós. Como eu disse antes, as pessoas que habitam teu coração. Então tem pessoas que têm profundo carinho, respeito, admiração, amor pela tua pessoa. Como que tu vais privar aquelas pessoas de tu mesmo fazer isso? Agora imagine um outro qualquer, seja em qualquer condição, e vamos falar aqui em guerra que sempre se amplia essa discussão, como que a gente pode admitir ou pensar em admitir que não, para defender eu preciso tirar. Lógico, existem condições que a própria legislação ela acaba nos permitindo, digamos assim, que é a legítima defesa. Mas isso é uma outra condição, situação. Uma outra situação. Agora eu ir atirar e matar. Impor a sua opinião através da morte de outra pessoa. Não, jamais. Isso não tem cabimento de espécie alguma. Então, por isso que eu digo assim, não precisamos nem nominar, seja Israel, seja Hamas, seja Ucrânia, seja Rússia, seja Estados Unidos, seja Irã, seja Venezuela, seja esse equívoco. Não tem como nós pensarmos que alguém pode se impor através da violência, no sentido de querer dominar, querer conquistar, ou seja, qual pretexto for. Eu concordo plenamente, eu acho que é um absurdo isso aí, enfim, né? Mas existe ainda, e é um dos na atualidade, né, ainda na atualidade existem pessoas que pensam dessa forma, né, que acham que usando o seu poder para dizimar, né, ou massacrar uma região, uma população, é o maior fator. Sem dúvida. Né, jogam contra Deus. Flávio, vamos brincar um pouquinho com os mitos da maçonaria? Vamos lá, se eu souber quais são. Existe um mito do bode, né? Você já meio que comentou sobre o bode. Isso. Que mito é esse, cara? É uma lenda que falava que... Há vários também, há várias vertentes nesse contexto, mas uma delas é que se cortava, se bebia o sangue do bode, essas coisas, tudo tudo não passa de histórias, de lendas, de imaginações férteis de determinadas pessoas. Então, e acaba pegando. Mas de onde veio, de que época veio isso aí? Veio daquela época em que a maçonaria era perseguida? Existem muitas histórias que foram criadas, fantasiosas, exatamente para afastar as pessoas da maçonaria e até repeli-las. Por quê? Porque ela passou a competir com determinados segmentos da sociedade onde não se desejava ter um homem culto, um homem, o livre pensador, um homem que sabia o que era mais interessante para si e para a sociedade. Então passou-se a falar-se de bruxos, a falar-se de sacrifícios, sejam de animais, sejam de pessoas. Sim. E assim por diante. Então, são falácias que, infelizmente, ainda hoje há pessoas que acabam acreditando a ponto de eu contar aquela história do telefonema que recebemos. Né? Incabível também. Eu já fiz essa pergunta, mas vou fazer de novo. Pois não. Como faz para uma pessoa comum, né? Não digo assim, ela querer diretamente entrar para a maçonaria, mas ela quer ter mais informações sobre a maçonaria. Né? Vocês têm um site, vocês têm um endereço que as pessoas possam lá pesquisar sobre isso? Temos. Um contato? Temos. Nós temos. Primeiro, a internet hoje ela é ampla e irrestrita. Como você falou. Nesse sentido. Nem muitas vezes ela é verídica, não, né? Tem muitas histórias que não correspondem com a verdade dos fatos. Mas, por exemplo, nós temos um site da Grande Loja, depois, não sei se é possível colocar a legenda, né? www.mrglsc.org.br. Ali é um site oficial de uma instituição regular da maçonaria, a Grande Loja de Santa Catarina. Uhum. Lá você pode fazer uma visita virtual que tem para conhecer as nossas instalações, tem inúmeras informações sobre o que é ser um maçom, até mesmo quais são os requisitos que existem. Ali tem telefone para contato,
pode ser visitado, basta explorar ali que haverá respostas com certeza. Principalmente para tirar aquela dúvida se é uma bruxaria, se é uma seita, se é ultramente secreto, ou se você fica rico sendo maçom. Não é bruxaria, não é uma seita, ela é discreta, hoje eu não diria mais secreta, Não é porque tem muitas discreta, né? coisas escritas por aí, Aham. e não fica rico sendo maçom. Se você trabalhar, quem sabe um dia Aí, você, né, o mérito do independentemente da seu trabalho, maçonaria. né? Mas Exatamente. vocês acabam, de uma certa forma, melhorando a pessoa para o mundo, certo? É isso? Esse é o propósito. Você traz a pessoa para dentro da sua loja e você acaba melhorando ela como pessoa e como profissional. Então, as pessoas enxergam que você acaba enriquecendo aquela pessoa. Pelo contrário, vocês melhoram aquela pessoa para que ela automaticamente, com o passar dos anos, venha Isso. melhorar profissionalmente. É isso? Olha só, é exatamente isso, mas nós não precisamos de um professor. Nós não precisamos de alguém que conduza o raciocínio e diga, ó, é melhor aqui, é melhor ali. Nós construímos isso conjuntamente. Então, eu aprendo contigo e tu aprende comigo. Que legal. Aí é que está a questão que nós falamos antes, dos limites da liberdade de expressão, de como estarmos construindo esses pensamentos e esses conceitos a partir, evidentemente, de valores e princípios que ela nos impõe. Uhum. Então, como um todo, ela nos apresenta e nós, a partir dali, nós exploramos aquilo ali para, através de um autoconhecimento, nós estarmos nos aperfeiçoando. Conhecer-se e aperfeiçoar. Mas olha que interessante. Você está sendo convocado por um grupo de pessoas pensantes, filosóficas, que podem melhorar o seu conteúdo cultural e melhorar vocês como um ser humano. E, ao contrário, se você for para um ou outro lugar em que você tem tudo isso ao contrário, você vai só piorar. Então, de uma certa forma, essa visão que as pessoas olham da maçonaria, que você fica rico, na verdade é que você melhora como ser humano aprendendo com as pessoas que estão ali sendo selecionadas. Também. É isso. Né? Mas assim, a maçonaria não é o único local para a gente fazer isso. Não, mas é uma reunião outros. boa, né? Uma boa mas reunião. Aí nós temos, talvez o que tem esse estigma é que nós nos reunimos uma porta fechada. E ali nós temos a nossa metodologia, a nossa forma de condução dos trabalhos, entende? E esse crescente permanente. Não é muito daquelas ilusões do nosso querido Dom Brown, então, quando ele escreve aqueles livros. Ali precisa botar ação, precisa botar... naquela ficção precisa aquela botar ficção muita, botou um pouco a mais, né? Uma fantasia muito grande ali, então, né? Bom, eu me baseava em cima dos livros de Dom Brown sobre a maçonaria. Ali. Que são muito bons, diga-se de passagem. São muito bons, diga-se de passagem. Flávio, que gostoso, que aprendizado. Poxa, eu acho que Carlos, consegui sanar um pouquinho das minhas dúvidas com a maçonaria e acredito que nossos ouvintes também conseguiram sanar um pouco, mas como você disse, você deu o endereço, se as pessoas tiverem interesse em buscar realmente a verdade, vai lá nesse endereço. Depois eu vou botar na legenda ali direitinho o endereço. E para finalizar, porque eu tenho uma diretora super braba, ela fica lá mandando com o tempo, tá bom? Para finalizar, eu gosto de fazer um bate-bola. Vamos lá. Joga futebol? Já joguei, hoje o joelho já não permite mais. É o mal do homem, a ataque do joelho. Vamos falar resumidamente sobre cada fato. O que é família para você? Família é a base de qualquer pessoa. Para sermos felizes, nós precisamos ter uma família sempre ao nosso lado e conosco. Casamento? Quando alguém vem me perguntar assim, pô, tô pensando em me casar, o que tu achas? Assim, ó, se tu gostas da futura esposa, case. Porque eu já sou casado há mais de 30 anos e sou um homem feliz. E olha só! Olha aí, ó. Será que a maçonaria mexe com as pessoas dessa forma? Porque atualmente a gente não vê essas palavras muito, né? É difícil, mas legal. Filhos? Filhos, eu acho que é uma consequência natural. Nós, quando eles vêm ao mundo, a gente acaba colocando os filhos à frente de qualquer coisa. Então, até a nossa mesmo. Principalmente a nossa. A gente prefere ver um filho feliz e a gente se limita a fazer determinadas coisas em prol da felicidade deles. Eu mudei a ordem das coisas, mas vamos lá. Maçonaria. Maçonaria é uma filosofia de vida. Com todo o aprendizado
que a gente tem lá, com toda o que ela nos oferece, nós acabamos estudando e introjetando isso no nosso dia a dia para que sejamos verdadeiros maçons, praticando o bem, sobretudo, e também elevando sempre os seus princípios e seus valores, que é desejar o bem para as pessoas e contribuir para que elas sejam felizes permanentemente. Deus. Deus é o princípio de tudo, né? Deus é o ser superior que acaba guiando a nossa vida e aquele que sempre acaba batendo na nossa cachola, escuta, por que tu fizeste dessa maneira? É a quem nós certamente prestaremos contas no dia do nosso juízo final. Que legal. Cara. B, vem cá um pouquinho, B. Antes de mais nada, eu gostaria que você deixasse, né, um recado para as pessoas ali que estão ouvindo a gente, que vão nos ouvir. Deixa um recado seu para eles lá, por favor. Bom, primeiro foi um prazer estarmos aqui. Eu espero que as pessoas que estão assistindo possam ter aproveitado essa nossa conversa, no sentido de que enfatizamos a maçonaria como sendo uma estrada que nós seguimos, um exemplo que nós já tivemos na nossa família e um exemplo que nós queremos passar para os nossos filhos e aqueles que nos sucederão, a fim de que possamos construir juntos uma sociedade mais justa, mais perfeita, contribuindo para a felicidade do gênero humano como um todo. Então, muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Muito legal. Antes de ser militar, de ser maçom, você pensou em ser locutor de rádio? O cara tem uma voz vibrante, né? Então, na madrugada, você ia ganhar tudo. Deus acabou nos privilegiando com isso. Mas trabalhamos muito quando eu era da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, trabalhava em muitas solenidades e fora também. Como você é orador, né? Você é orador, né? Você tem oratória, né? Tem alguma coisa. Eu pesquisei um pouco sobre isso. Né? É tão extenso a ficha técnica dele que eu não consegui falar aqui. Por isso que eu fui direto na maçonaria. Porque já temos um tempo bem estendido. Se eu fosse falar da ficha técnica do Flávio, das medalhas que ele recebeu, a gente ia ficar um bom tempo aqui. Qual é o recado? Pessoal, para quem ainda não nos segue no Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Papo de Salão _ Floripa. E ó, tem novidade vindo, hein, galera? Vai falar não, né? Ó, não. Deixa o pessoal ficar curioso. Fechou, B? Fechou, galera. Flávio, olha, foi um prazer. Muito obrigado por essa aula de maçonaria. Tá? Você fala super bem mesmo. Eu acho que tirou muita dúvida do que eu tinha e acredito também que muita gente. Muito obrigado por participar do Papo de Salão, tá? E eu, com certeza, eu gostaria de tê-lo aqui novamente na cadeira do Papo de Salão. Né? Na cadeira da verdade, né? Porque aqui saiu toda a verdade. Pessoal, obrigado e até a próxima. Um abraço, boa noite.